São 8 os remédios que Deus dá, que bênção, maravilha me será. Viver assim pra Deus, pra sua glória, por fim alcançarei final vitória. O meu corpo em sacrifício entregarei, puro, santo e agradável lhe farei, com a mente renovada cada dia. Olá, voltamos com o programa Vida com Propósito. E o nosso texto bíblico é 1 Coríntios 10, 31, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Amém. E o livro Conselhos sobre Regime Alimentar, página 301, diz que há muitos modos de praticar a arte de curar, mas um só existe aprovado pelo céu. Os remédios de Deus são os simples agentes da natureza, que não sobrecarregarão nem enfraquecerão o organismo mediante suas fortes propriedades. Conselho sobre Regime Alimentar, página 301. E o livro A Ciência do Bom Viver, na página 127, ele traz os 8 princípios de saúde: ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. E desde o dia 27 de junho, nós estamos envolvidos no programa Princípios Simples para Viver Plenamente em 12 Passos, ou seja, em 12 semanas. Na semana passada, estávamos incluindo em nossa rotina a ingestão de água adequada. E a partir de hoje, nós estaremos envolvidos no segundo passo, que tem a ver com o princípio repouso. E este segundo passo nós vamos dividir em 2 etapas. Hoje nós estamos tratando da primeira etapa, nós vamos ver logo mais. E na quinta-feira nós estaremos tratando da segunda etapa. E ele vem trazendo para nós alguns princípios, que seja dormir cedo, de preferência antes das 22h30. Respeitar as necessidades do seu corpo, dormindo entre 8 e 10 horas por dia. E fazer a última refeição, pelo menos 3 horas antes de dormir. Juliana, por que é importante incluirmos estes hábitos na nossa rotina? Oi, é um prazer e uma alegria estar aqui com vocês novamente. Lembrando, antes que eu responda a pergunta que o Alexandre me fez, eu gostaria de lembrá-los de algo muito importante. Todos esses princípios que nós estamos abordando no Vida com Propósito, em primeiro lugar, vocês já perceberam que eles são princípios do céu. Eles vêm de Deus. Em segundo lugar, todos esses princípios têm respaldo científico. Para que esse programa fosse elaborado, nós usamos alguns recursos, né? Por exemplo, como o livro Saúde e Longevidade, do Dr. Silmar Cristo, o livro Saúde com Sabor, da doutora Eunice Leme Vidal. Também usamos o livro O Segredo da Saúde, Elisa Biasi, e também esse livro muito precioso, Corpo Saudável, do Dr. Pamplona. Então, gostaria de deixar bem claro para vocês que todos esses princípios, eles, além de virem do céu, eles também têm respaldo científico. E também respaldo, vamos dizer assim, probatório da nossa própria vida, porque nós usamos esses princípios no nosso dia a dia. Antes
desses princípios, nós tínhamos uma vida, como a maioria de vocês já sabem, já assistiram nos outros programas, uma vida com doenças. E hoje temos uma vida saudável, usando todos esses princípios. E elaboramos toda essa programação porque não poderíamos guardar boas notícias. Isso seria egoísmo. Então, nós estamos aqui compartilhando aquilo que fez uma diferença significativa na nossa vida com vocês. Então, agora eu vou responder essa pergunta. Vamos lá. Então, quer repetir a pergunta? Por que é importante incluirmos na nossa rotina esses hábitos? Esses hábitos do sono. Olha só, o corpo humano, ele tem ciclos organizados, com determinadas medidas de tempo. A cronobiologia é a ciência que estuda esses ritmos biológicos. Então, durante essa semana, nós vamos abordar de maneira bem resumida 2 ritmos biológicos. Ciclo circadiano e também iremos abordar o ciclo circasseptano, só na quinta-feira. O ritmo circadiano ou ciclo circadiano é um período de cerca de 24 horas sobre o qual o ciclo biológico de quase todos os seres vivos se baseia. Ele regula a atividade física, química, físio e psicológica do nosso organismo, influenciando digestão, o estado de vigília, o sono, a regulação das células e a temperatura corporal, dentre muitas outras coisas. Então, ao mesmo tempo em que existem ritmos diários circadiano para determinadas funções biológicas nos seres vivos, também existem ritmos para o descanso. Prestem bem atenção nisso. Então, um dos segredos para ter uma vida saudável é desfrutar o repouso adequado. Olha só, ter boas noites de sono. E nada melhor do que chegar em casa depois de um longo dia e dormir profundamente e acordar renovado para um novo dia. Mas o repouso, ele não assume apenas esse papel revigorante. Ele tem diversas outras funções essenciais para o nosso organismo. Dormir menos que a necessidade do seu corpo, como por exemplo, acordar diversas vezes durante a noite, pode causar mais malefícios ao organismo do que a gente possa imaginar. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Abramet, em parceria com a Academia Brasileira de Neurologia e o Conselho Regional de Medicina, indicou cerca de 42% dos acidentes de trânsito relacionados ao sono e 18% estão relacionados à fadiga do motorista. O que você diz, Julia? Quais outros malefícios existem ainda? Sabe o que é interessante? Nós vemos, né, que essa falta de sono adequado, essa falta de descanso adequado, né, ela é causa de tantos acidentes de trânsito que poderiam ser evitados, né? Poderiam ser, sim, evitados se nós conseguíssemos vencer esse mau hábito de dormir pouco. Bom, existem muitos outros malefícios. Olha, acordar várias vezes à noite tem relação com transtorno bipolar e depressão. Uma noite sem dormir já acumula proteína ligada ao Alzheimer no cérebro. Quem dorme mal tem risco até 123% maior de sofrer acidentes. Não somente acidentes
de trânsito, mas também acidentes de trabalho, acidentes em casa. Dormir mal aumenta o risco de hipertensão, AVC e infarto. Ficar sem dormir tem o mesmo efeito no cérebro que beber bebidas alcoólicas. Muito interessante. Outro malefício, o sono, a falta de sono a falta de descanso, de repouso, faz você brigar mais com o seu parceiro. Vamos dormir cedo, hein? E então, dormir tarde aumenta risco de morte prematura. Dormir pouco afeta os genes, afeta o sistema imunológico. E, então, os malefícios, eles são grandiosos. Mas, então, Juliana, quais são os benefícios, né? De se dormir cedo e dormir a quantidade adequada? Bom, os benefícios são o contrário dos malefícios, mas vamos citar alguns, Então né? é fácil. Quando você dorme a quantidade de horas que o seu corpo necessita, e você vai dormir no horário certo para o seu corpo, melhora a disposição física, disposição mental, você fica mais inteligente. Combate a fadiga crônica, combate a irritabilidade, melhora o humor, combate dores, evita sonolência durante o dia e você fica mais saudável. Ou seja, existem inúmeros benefícios para o sistema imunológico. Você fica mais resistente aos vírus, às bactérias, aos fungos, a todos esses patógenos que estão aí espalhados por aí. Vale a pena, não vale? Vale a pena, com certeza, né? Então, quantas horas eu preciso dormir por noite? Sabe o que eu acho interessante? Tem pessoas que falam assim, eu mesma já falei isso, vou confessar, e o Alexandre também. Falava essa frase, ou uma parecida com essa. Eu não preciso dormir 8 horas, 9 horas. Se eu dormir 4 horas, 5 ou 6, eu fico ótimo. Eu já levanto com disposição. Sabe o que é interessante? Existem alguns estudos científicos, e estão todos aí na descrição do vídeo, o link ou a referência bibliográfica, ok? Só vocês conferirem lá. Por exemplo, vamos ver um estudo aqui, que diz que pessoas que dormem menos de 7 horas, elas não se sentem cansadas, com falta de sono. Contudo, elas não percebem uma coisa muito importante, que já existe no corpo delas alterações associadas a essa baixa qualidade do sono. Um estudo realizado na Universidade da Califórnia, em Berkeley, chegou à conclusão de que ficar bem com menos de 8 horas de sono é um mito. É um mito. Parece que você está bem, você acorda com energia, com disposição, mas aqui dentro desse corpo, dentro do seu corpo, não está bem. Então, também temos um estudo feito pela doutora Eve Van Coulter, professora de endocrinologia da Escola de Medicina da Universidade de Chicago. Ela realizou 3 estudos independentes que chegaram à seguinte conclusão: que as crianças precisam de aproximadamente 10 horas de sono por noite, não os bebês, ok? As crianças. Os adolescentes e os jovens entre 12 e 21 anos, cerca de 9 horas de sono. E os adultos acima de 22 anos precisam entre 8 e 10 horas por noite. Então, a média que eles concluíram
é que precisamos de 8 horas e 15 minutos de sono para que seja um repouso reparador e adequado. Então, o que é interessante, nós prestarmos um pouco de atenção, é que o repouso, enquanto você dorme, acontecem várias coisas no seu organismo. Eu não tenho controle do que acontece no meu corpo enquanto eu durmo, nem você. Quem é que tem esse controle? Deus. O nosso Pai Celestial, nosso Deus. Enquanto eu durmo, Ele faz todo o processo, Ele comanda todo o processo de reparo de todos os danos que foram causados na nossa mente, no nosso corpo, ao longo do dia. Ok? Todos os danos. Mas eu preciso dormir a quantidade adequada e na hora adequada. Eu já fui uma pessoa, há algum tempo atrás, antes de conhecer todos esses princípios plenamente, eu tinha sempre o hábito. O Alexandre dormia cedo e eu tinha o hábito de dizer para ele assim: me deixa quieta, porque você é diurno e eu sou noturna. Lembra? Lembro. Ele ia dormir cedo e eu sempre gostava de ficar fazendo uma faxina e lendo algum livro. E ele dizia: vem dormir, vem dormir. E eu falava: não, né? Porque você é diurno, então respeita, porque eu sou noturna. Até que eu descobri que o ser humano não é noturno, né? Bom, então existem aqui... tem outra pergunta que você vai fazer, Sim, né? sim. Com tantas horas que eu preciso dormir, agora eu quero saber que horas então eu preciso ir para a cama. Isso. Bom, isso vai depender também de que horas eu tenho que acordar no outro dia. Mas, segundo alguns estudos científicos, eles chegaram à seguinte conclusão: de que devido à liberação de substâncias, né, os hormônios no nosso corpo, eles respeitarem aí o ciclo circadiano, tudo tem horário para acontecer no nosso corpo, um horário adequado, correto. Então, nós deveríamos ir dormir no máximo 22h30, 10h30 da noite. Agora, olha só, o Alexandre e eu precisamos acordar todos os dias às 4 da manhã, porque somos agricultores. Então, qual é o horário que nós devemos ir para a cama, Alexandre? Para podermos dormir às 8 horas, né? Pelo menos, no mínimo, 8 horas, porque para a nossa idade, já passamos dos 22 anos, então devemos dormir entre 8 e 10 horas. Bom, se formos dormir 8 horas, qual é o horário que nós precisamos de dormir? Às 20 horas. Precisamos de dormir às 20 horas. Então, de 20 horas até 4 horas, 8 horas de repouso. É o mínimo, entenderam? né? Esse aí é o mínimo. Eu posso dormir até 10, se for a necessidade do meu corpo, se eu sentir essa necessidade. Então, o legal é que nós façamos o quê? Nós devemos prestar atenção nas necessidades do nosso corpo, não é mesmo? Respeitando o mínimo tempo de dormir, né? Respeitando, porque eu vou observando quanto de tempo eu preciso dormir, mas respeitando as 8 horas e respeitando o máximo 22h30 horas. Mas eu vou dar algumas dicas para vocês, antes que possamos repetir novamente esse grande passo que nós vamos dar essa semana, rumo à adoção desse princípio do repouso. Se eu dormir, então, às 22h30, eu tenho que acordar, então, mais tarde, seria isso? Eu posso acordar mais tarde, porque teria que dormir 8 horas. Perfeito, então. E quais são as dicas, então, Juliana? As dicas. A primeira é: tenha um horário regular e uma rotina de preparação para dormir. Siga, assim, uma rotina como se fosse um ritual do sono, até que o corpo fique acostumado. Evite situações estressantes antes de dormir. Condicione-se para o sono, controlando as condições do ambiente. Precisamos controlar as condições do ambiente.
Por exemplo, a televisão está ligada? Desligue. O computador está ligado? Desligue. Né? Elimine a claridade, cuide da temperatura, barulhos, smartphone, mensagens, coloque o telefone no silencioso, né? Toda atividade, qualquer coisa que seja estimulante e vá atrapalhar esse momento tão precioso e gostoso, que é o momento de repousar. A outra dica é: evite beber muito líquido, para que você não precise ficar interrompendo o sono durante a noite indo ao banheiro. Evite bebidas ou alimentos que contenham substâncias estimulantes, como, por exemplo, o café, que é uma bebida estimulante, tem a cafeína, chocolate, né? E outros estímulos por aí, tereré, chimarrão, que também tem estimulantes, e assim por diante. Faça exercícios regulares, porque se você fizer exercícios, também vai ajudar e muito para que quando chegue o horário de dormir, você esteja ok, cansado e com sono. E a última dica é: concentre-se em questões espirituais. Faça uma leitura da Bíblia, ore. Isso também vai ajudar o seu relaxamento. Bom, então, o segundo passo, vamos repetir o segundo passo, que nós vamos dar aí rumo a essa vida plena e saudável. Primeira parte do segundo passo: dormir antes das 22h30. Segunda parte: respeitar as necessidades do seu corpo. Fique atento ao que o seu corpo está te dizendo. Nós precisamos dormir entre 8 e 10 horas por noite. E, por favor, não coma próximo da hora de dormir. Precisa ser pelo menos 3 horas antes de ir para a cama, para que não aconteça uma concorrência, né? Aí, processo digestivo e processo de reparo, repouso, descanso, liberação de hormônios, de reparo, tal, tudo ao mesmo tempo, ok? E com certeza nós vamos vencendo, porque Jesus é o nosso grande comandante. Agora, talvez você possa olhar e dizer assim: ah, para essa mulher aí, para esse homem, tudo é fácil. Gente, não é fácil. Mas um dia nós já passamos por essa etapa de adotar esses hábitos. E até hoje não é fácil. Mas nós não podemos desistir de fazer aquilo que vai nos fazer bem, né? E que também agrada a Deus. Então olha só, talvez você possa estar aí cansado, cansada, tendo que conciliar várias coisas, tendo que conciliar trabalho, faculdade, filhos, os cuidados com uma casa. Talvez lá no seu trabalho você esteja muito sobrecarregado, enfim. E existem muitas coisas que nos sobrecarregam, que nos deixam cansados. Mas a palavra de Deus, ela nos faz um convite. Aqui em Mateus, capítulo 11, o Alexandre vai ler para nós agora. Se você quiser acompanhar, Mateus capítulo 11, verso 28 e 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Amém. Amém. Então, olha só que maravilha. Então, nesse momento, Jesus faz um convite para mim, para o Alexandre e para vocês que estão aí do outro lado. Vinde a mim. Olha, aos pés de Jesus, ao lado de Jesus, é o lugar onde nós encontraremos todo o repouso que nós precisamos. Tenha certeza disso. E na quinta-feira nós voltaremos, porque juntos nós vamos sim adotar bons hábitos de saúde, que nos ajudarão a ter uma vida plena e uma vida que agrada a Deus, que é o nosso Pai Celestial, que tanto nos ama. Vamos orar? Você criou um grupo para ajudar aqueles que estão adotando? Como que funciona? Gente, eu estava esquecendo. Olha só, na semana passada eu pensei em abrir um grupo de WhatsApp. Abri o grupo de WhatsApp e lá no grupo só estão as pessoas que estão participando desse desafio de adotar os 8 princípios de saúde. Tá bom? Então, se você quer fazer parte desse grupo de WhatsApp, porque lá no grupo nós conversamos durante toda a semana, 2 vezes por dia, às 6 da manhã e às 20 horas, horário de Brasília. E ali a gente conversa um pouco, trocamos algumas ideias, não é? E então damos mais subsídios, mais informações para as pessoas que estão ali no grupo, ok? Então, aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar o link para você ir direto para o grupo. Mas, se por acaso falhar essa parte, você coloca no comentário do vídeo, você fala que você tem interesse, tá bom? E aí eu coloco lá meu número de telefone para você. Ou então você deixa nos comentários seu número de telefone e o seu nome, ok? Esqueci de mais nada, né? Agora, lembrando, se você gostou e quer participar do programa, se inscreva no canal para ser avisado aí dos próximos vídeos, né? Convide amigos, compartilhe este vídeo, porque o nosso objetivo é alcançar mais pessoas e poder ajudar mais pessoas a ter uma vida plena, assim como nós. Então, todos os assuntos que nós abordamos foram nesses livros que mostrei para vocês e também estão aí na descrição do vídeo, todas as referências bibliográficas. Vamos orar então? Oremos. Nosso maravilhoso Deus, poderoso Deus e Pai, aqui estamos juntos rogando a Ti toda a força necessária para adotarmos esses bons hábitos de saúde, Pai, que Te agradam. Ó Senhor, nos dê sabedoria, domínio próprio e enche o nosso coração com a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bye. Até lá. Até quinta-feira. Meu repouso vou desfrutar. 8 horas eu preciso pra acordar com um sorriso e encarar um novo dia assim. Um banho morno e vou descansar. Logo após anoitecer,